pronto, agora tá. Bom, Pronto. boa tarde a todos. É um prazer estar começando o nosso processo de extensão de atividades EAD, que aí realmente a gente está tentando conviver, né, com esse ambiente novo para todos nós. Eu, como professora de nutrição, já agradeço de antemão a extensão por estar dando esse suporte e essa oportunidade dos alunos de estarem também vivenciando outros tipos de conhecimento de pessoas de fora, certo? Me disponho também a estar discutindo alguns temas novos nas aulas, caso os alunos queiram, e a gente vai disponibilizar depois a aula. É isso, Mariana? Isso, Bom, justamente, a gente vai colocar no ar, professora. Bom, eu tinha preparado um script aqui de Bárbara, mas eu queria que só o iniciozinho ela contasse a história dela na UniRN, porque como ela é ex-aluna, eu acho que o aluno ele dá mais aquele, né, aquela vontade quando ela fala. E aí é mais um prazer da UniRN ter uma ex-aluna nossa, né, voltando na instituição para poder trazer um conteúdo novo. Né? A Bárbara foi minha aluna, nutricionista, já fez mestrado, né, na parte de epigenética, nutrigenética, trabalha com câncer, mas eu queria que ela falasse um pouquinho, bem rápido, Bárbara, da sua formação na UniRN e como se desenrolou até você chegar onde você está hoje. Oi, boa tarde, Lorena, boa tarde a todo mundo que está aí. Eu sou ex-aluna da UniRN de nutrição, e assim que eu terminei o curso, eu decidi mudar, ampliar meus conhecimentos. Então, eu saí do Brasil e fui fazer pós-graduação. Na verdade, durante o meu curso, eu me interessei pela oncologia e entrei num programa da Liga de extensão que eles têm, um curso de extensão. E depois disso, eu fiz uma pós pelo GANEP de nutrição oncológica. E aí eu já estava nesse mundo da nutrição oncológica, que não é muito difundido, já aumentou muito, mas na época que eu fiz não era tanto. Depois disso, eu fui sair do Brasil e fui fazer um curso no Instituto de Medicina Funcional, fora do Brasil, e foi quando eu me aprofundei na nutrição funcional. E depois voltei para o Brasil, comecei a atender, sempre em consultório, ainda estou em consultório, mas também me interessei para a parte mais molecular da nutrição. E foi aí que eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco, em Biologia Molecular e Genética Humana, trabalhando com essa interação DNA, nutrientes, como é a nossa resposta a esses fatores ambientais. E o ano passado eu entrei como estudante especial num programa de verão de um laboratório americano, o Jackson's Laboratory, em nutrição molecular, que a gente estuda também essa parte de como os fitoquímicos, os compostos bioativos, eles interagem com o nosso DNA. Mas é muito interessante que, aos poucos, durante a graduação, pequenas coisas vão sendo despertadas na gente, né? Não começa de uma vez, você não entra na nutrição já querendo estudar essa parte molecular. Ela vai em cada aula de dietoterapia, de bioquímica dos nutrientes, de saúde pública também, porque às vezes a gente não tem a visão, mas tudo isso é saúde pública. Verdade. Então a graduação ela é o ponto inicial, né? E ela precisa desse embasamento todo para a gente chegar em qualquer lugar mais distante. Ótimo, Bárbara. Então, assim, só para esclarecer que você já é cadeira cativa na UniRN, eu já lhe convido para as aulas de nutrição e câncer e epidemiologia nutricional, na disciplina de epidemiologia nutricional. Para quem não me conhece, quem é do início do curso, eu dou a parte também de saúde pública, epidemiologia nutricional, a parte que dá doenças crônicas e nutrição no idoso e na criança, tá? Então, vocês ainda vão esbarrar comigo aí, quem é do início do curso. Então, vamos começar, tá? Eu vou passar, posso passar? Isso, pode sim.
O tema, né, Sim, nutrição, tá. doenças crônicas e o COVID, na nossa visão de nutricionista, então, como a nutrição, né, ela tem a visão diante dessa interação, doenças crônicas e COVID. Pode passar. Eu declaro que essa aula não tem conflito de interesse nenhum, é de livre docência, livres informações e a bibliografia pode ser disponibilizada, quem quiser, é só me mandar um e-mail, que eu tenho todos os artigos, todas as... Então, a gente vai falar das doenças crônicas, a fisiopatologia, a epidemiologia, a gente vai falar do COVID-19, a fisiopatologia e a epidemiologia deles e o impacto da nutrição na correlação das duas patologias. Quando eu falo na fisiopatologia das doenças crônicas, eu vou fazer uma ressalta aqui de que, na verdade, eu vou falar do ponto comum fisiopatologia de todas as doenças crônicas, que não dá para a gente falar uma por uma, que tomaria um tempo imenso. Pode passar, Laura. Tá. Então, vamos lá. As doenças crônicas, elas são classificadas como doenças não infecciosas e que têm um longo curso clínico, e elas abrangem uma categoria, um número de patologias. Ela não é uma patologia, ela é um grupo de patologias. Passava. E o que elas têm em comum? As doenças crônicas não transmissíveis, que são essas doenças não infecciosas, elas têm em comum uma coisa que a gente hoje em dia denomina de inflamação crônica de baixo grau. São agentes que causam agressão nos tecidos. Essa agressão no tecido vai aumentar uma vascularização local, e essa vascularização vai chamar células de defesas que vão liberar citocinas na tentativa de reparo do dano. Vamos usar o exemplo de uma diabetes. O excesso de glicose no sangue, ela causa danos teciduais em diversos tecidos do nosso organismo. Esse dano no tecido vai despertar naquele tecido a chamada de macrófagos para tentar combater esse dano. O problema é que a pessoa continua tendo um consumo elevado de carboidratos, aumentando a glicose sanguínea, ou seja, o dano ele nunca é reparado porque o agente ele continua sempre estando presente. Por isso que ele vira crônico, porque o agente ele está sempre presente, né? O agente agressor ele não é cessado. E dados da Vigitel, eles apontam que aqui em Natal nós temos uma população 54,4% obesa, e no Brasil, essas doenças crônicas não transmissíveis, eles apresentam 72% dos óbitos. E em Natal, ela é responsável por 40% dos óbitos na população da nossa cidade. E quais são essas doenças que estão dentro das doenças crônicas não transmissíveis? Diabetes, aterosclerose, artrite, câncer, hipertensão, doenças respiratórias crônicas, entre elas a DPOC, tiroidites, neurodegenerativas, autoimunes. Pode passar. E só um adendo, a obesidade também, né, que você já falou, né? Tá Sim, dentro. a obesidade, ela está dentro das doenças crônicas e é uma dúvida muito grande. Muita gente me pergunta por que a obesidade é uma doença, não um quadro clínico, né? Existe ainda essa, principalmente nos pacientes. Então, sim, a obesidade, ela está dentro das doenças crônicas não transmissíveis. E a gente vai falar por que a obesidade é considerada, sim, uma patologia. E é novo, né, esse enquadramento da obesidade como uma patologia. Ok. Vou passar, Maria. E o que é agora esse Covid, né? Tá na moda. Então, o Covid-19 é uma doença sistêmica causada pelo vírus, o novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2. E o quadro clínico dele varia, desde assintomáticos até um quadro de respiratório grave, e ele faz parte das doenças transmissíveis. A fisiopatologia dele é muito interessante porque ele utiliza uma proteína do sistema chave-fechadura com um receptor
angiotensina, o conversor de angiotensina 2, que faz parte, na verdade, de um sistema de controle de pressão arterial. Então, a gente já tem uma ligação na infecção desse vírus com uma doença crônica não transmissível, com a hipertensão, porque a gente está falando já de um receptor comum nos hipertensos. E depois que esse vírus entra, ele ainda tem uma proteína que consegue despistar o sistema imunológico do hospedeiro. Então, a gente já tem outro passo. Se a pessoa tem alguma doença de deficiência imunológica, ou ela está passando por estresse, ou algum momento que diminua seu sistema imunológico, ela tem uma chance de um aumento dessa carga viral, porque o vírus em si, ele já tenta despistar o sistema imunológico. E se você, por um acaso, já está com o sistema imunológico mais baixo do que o normal, então a gente já consegue ver um aumento aí de carga viral. E esse vírus, ele vai depositar o material dele genético, que é um RNA, e cada vírus, em cada célula, consegue replicar 100 mil cópias. Aqui ficou replicação 91, um vírus igual a 100 mil cópias. Desculpa, pessoal. Okay. E o que é que acontece? Esses 100 mil vírus, na hora deles saírem da célula, eles provocam uma lise celular, ou seja, eles quebram a parede dessa célula e extravasam todo o material celular que a gente tem. Na hora que há esse extravasamento celular, isso vai ativar o nosso sistema imunológico, porque ele percebe que existe um monte de proteína que elas são intracelulares e que elas estão extracelulares agora. E isso vai gerar outra resposta imunológica. E toda resposta imunológica ela é dependente de fatores genéticos, bioquímicos e a condição de saúde do hospedeiro. Pode passar. Bárbara, deixa eu só falar um pouquinho a diferença entre doença crônica e doença transmissível, certo? Sim. Porque tem pessoas que leigas que vêm de fora, a gente não tem alunos, certo? O que caracteriza uma doença crônica é o seu tempo, né? Isso. Que nem sempre ela vai ser curada, né? Mas é o seu tempo de tratamento, o seu tempo de quadro clínico, que ele é um tempo longo, de anos. Por exemplo, a diabetes, ela é uma doença silenciosa, até as doenças cardiovasculares. E a doença transmissível é o curto período de tempo. É tanto que a gente tem, geralmente, pessoas que não agravam a internação do COVID até de 14 dias, né, que é o tempo que fica que é o tempo que o vírus causa essa fisiopatologia que você falou, e se a pessoa conseguir, com os medicamentos e com o sistema imunológico combater, a pessoa vai ter a cura, né? Então, essa é a grande diferença quando a gente fala de doença crônica e doença transmissível. E também porque a crônica, se eu sentar do lado de uma pessoa com diabetes, eu não vou passar diabetes para ela. Nem câncer, nem nenhuma outra das doenças crônicas. Isso. Né? E a doença transmissível, geralmente ela é passada pelo ar, ou pela mão, pelo espirro, né? Que assim como as outras doenças, como gripe, né? Que a gente já teve outros surtos e outras pandemias. É isso? A doença transmissível, ela existe algum agente patológico, causador dessa doença, que não existe na doença crônica não transmissível, né? E o tempo é muito importante, né? O crônico quer dizer justamente isso. A gente não sabe quanto tempo vai durar essa patologia. Diferente de uma COVID, por exemplo, que ela é uma forma aguda. Ela dura 14, 20, 30 dias, mas ela tem um tempo de duração. E ela tem um desfecho, positivo ou negativo, mas ela tem um desfecho. E esse tempo, ele é importante porque na doença do transmissível, não tem um tempo de buscar ainda artifícios para tratar, para curar as pessoas. Por isso que a gente tem que ficar em casa, para dar tempo do sistema de saúde conseguir combater. E a doença crônica, a gente já tem mais tempo, porque a própria doença, o indivíduo pode esperar o tratamento e consegue conviver também com isso. E por esse mesmo motivo, as doenças transmissíveis, elas precisam de um empenho populacional maior, talvez, para cessar a transmissão do que as doenças não transmissíveis, né? E é muito interessante hoje a gente perceber essa interação população junto com o sistema de saúde, que antes ficava, talvez, antes da epidemia, a gente achasse
que a gente não fazia parte desse globo todo de sistema de saúde. Então, continuando aqui. Eu vou apresentar dados mais recentes, que, na verdade, os dados eles não são de hoje, esses números da epidemiologia do Covid, eles foram de sexta-feira. Então, sexta-feira, a gente tinha 11.309 mortes, tem asteriscozinho, porque foi o que é apresentado na data, e é mortes diagnosticadas no momento, e de acordo com o nosso boletim, o Ministério da Saúde, eles botaram a primeira morte desde março, só que essa semana a Fiocruz já lançou uma nota dizendo que talvez o vírus já estivesse em circulação no Brasil desde meados de janeiro. Temos 160 mil infectados no Brasil, no Rio Grande do Norte, 88 mortos, hoje já são 95, se eu não me engano. E aqui no Rio Grande do Norte, a gente hoje já tem mais de 2.000 casos confirmados. E eu fiz um comentário breve aqui, só para dizer que as alterações... É que você tirou, mas tem problema não. As alterações metabólicas das doenças crônicas, elas podem aumentar a expressão desse receptor, que é o receptor por onde entra o vírus. Quando eu fiz essa apresentação, não tinha ainda saído uma publicação de que possivelmente existem outros receptores de entrada do vírus. E, infelizmente, os outros receptores são receptores também ligados com doenças crônicas. Ok. Pode passar? Pode passar. E aí, como é que a nutrição ela vai conseguir interagir nesse momento, né, melhorando a imunidade ou melhorando o nosso perfil na doença crônica para não ser tão suscetível à infecção desse vírus? Então, a nutrição, ela é feita para fornecer os nutrientes essenciais para a nossa vida, né? Para a manutenção do nosso metabolismo ideal e para a biogênese de células, principalmente das células do sistema imunológico. Então, eu vou citar alguns nutrientes, oligoelementos e minerais que são muito importantes para essa biogênese das células do sistema imunológico. É o zinco, são os aminoácidos, tanto faz se eles vão vir de proteínas animais ou vegetais, vitamina C, selênio, vitamina A vitamina D, que é um pró-hormônio, vitamina D, as vitaminas do complexo B, ferro e magnésio. É hoje o que a gente tem em maiores de publicações relacionando com a imunidade. E quando a gente fala das doenças crônicas não transmissíveis, a nutrição, ela é o todo, o tudo. Ela é a prevenção, ela é a forma de controle e ela é através dela que a gente tenta fazer o restabelecimento desse equilíbrio metabólico nesse paciente. Né? A gente vai identificar potenciais de como a doença desenvolveu e a gente vai reencontrar um equilíbrio bioquímico naquele paciente através do uso de nutrientes. A gente precisa restabelecer o equilíbrio metabólico através de um planejamento nutricional alimentar personalizado e individualizado. E quando a gente fala personalizado, individualizado, eu não estou falando também, mas eu não estou falando somente de fazer nutricionista com uma pessoa. Eu posso usar um grupo populacional e fazer isso também, personalizado e individualizado. Quando eu estou trabalhando com quilombolas, com indígenas, ou só com mulheres donas de casa, você consegue também trabalhar essa individualização, né? Que individualização é nada mais do que fazer o plano alimentar de acordo com a cultura, com a economia daquela pessoa, com o que ela pode, com o que ela gosta, o que ela não gosta, e tentar também trabalhar, desenvolver novos hábitos naquela pessoa, porque se ela chegou ao ponto da doença, é porque alguma coisa no meio do caminho dela estava errado, e a gente precisa corrigir esses erros, no nosso caso, através da alimentação. Bárbara, eu vou já adiantar aqui um comentário, uma pergunta-comentário, né? Que já está falando de nutrição na imunidade. Existem muitas publicações não científicas propondo shots de imunidade para a prevenção do coronavírus, do SARS-CoV. Sim. E aí é importante que a gente esclareça
como que eu tenho que melhorar meu sistema imunológico? Na verdade, eu não vou melhorar meu sistema imunológico para combater o SARS-CoV, não é isso? Não existe essa possibilidade, não existe nenhuma publicação que mostre que nem o melhoramento do sistema imunológico seja capaz de evitar essa infecção, né? A gente simplesmente não sabe como e o que vai fazer com que a gente evite a infecção. Porque senão não estaríamos em casa, né? Tava Senão, todo mundo tomando exatamente, senão shot de estava todo mundo imunidade. tomando shot e estava tudo bem, né? E a ideia desses shots, ela não pode ser uma ideia pontual. Ele tem uma função, você tem uma quantidade, às vezes, vamos falar de um shot que tem cúrcuma, que tem própolis, que tem limão. Ele tem uma série de coisas benéficas ali. Mas não adianta você tomar num sábado quando você acha que está com início de gripe. A quantidade de fatores bioquímicos, de vitaminas, de tudo que vai estar numa dose, ele não é suficiente para fazer com que você reverta, né, aquele quadro, ou então que impeça que você seja invadido por um vírus, qualquer ele que seja. A nutrição imunológica, ela consegue ter efeito, Lorena, quando é feita a longo prazo, sabe? Quando ela não é pontual. Quando a gente lê os trabalhos, são trabalhos assim de semanas, semanas com doses bem regulares, tudo. E existem diversos fatores capazes de daquilo funcionar ou não, entendeu? Entendi. Nossa, não adianta eu tomar também altas doses de vitamina D se eu tenho deficiência no receptor da vitamina D que eu estou tomando, Isso é entendeu? A gente importante também. não Isso, adianta. É, e diga. nunca é importante falar, que já tem umas pessoas perguntando, nunca passar da recomendação da sua idade, né? Que a Sim, gente chama as DRIs, não é isso? exatamente. E tem as DRIs para a gente seguir, né? Quando eu estava fora do Brasil, tinha uma discussão de que as DRIs precisavam ser reformuladas porque elas precisam ser por quilogramas de peso. E eu acho que é uma discussão até interessante, mas ela ainda não foi formulada, então a gente não tem como trabalhar com isso ainda. Mas a gente tem que ter um olhar de que uma pessoa de 60 quilos é diferente de uma pessoa de 90 quilos, o seu metabolismo e sua composição corporal também é diferente, e tudo isso interfere em como esses nutrientes vão ser absorvidos, vão reagir, vão ser metabolizados. Já vou adiantando algumas perguntas, porque já está no tema, Certo? certo? Tem uma pessoa que está Tranquilo. perguntando se seria melhor suplementar do que consumir nos alimentos. Depende. O alimento ele tem uma vantagem muito grande, às vezes, em cima do suplemento, que se chama sinergia de micronutrientes, sinergia de bioquímicos. Por uma dádiva, não por uma dádiva, mas por fatores evolutivos, o alimento ele se fez completo ali, né? Então, um alimento, às vezes, rico em vitamina C, ele também já tem fatores que aumentam a absorção dessa vitamina C. Diferente de quando você manipula ou prescreve uma vitamina C, nem que seja 2 gramas de vitamina C, só que vem sem fatores de absorção da vitamina C. Então, com todos os pacientes, eu começo com alimentação para depois chegar na suplementação. Até para a gente saber investigar através do consumo alimentar, por isso a Exato. importância de a gente estar na Uhum. academia discutindo isso, porque senão a gente não precisava estar fazendo nutrição, a gente fazia farmácia e só prescrevia medicamentos, né? Exatamente, E Então, assim, muitas vezes o que a gente encontra é justamente, a pessoa acha que come bem, come saudável, mas falta a gente olhar para aquele conjunto de alimentos se eles estão sinergicamente benéficos ali. Às vezes a pessoa está almoçando todo dia feijão com banana, e quando você vai olhar, a ferritina dela está lá embaixo. É só tirar a banana, às vezes, da hora do almoço, que você consegue naturalmente aumentar o ferro daquele paciente, entendeu? entendi. Então, só para terminar em relação a essa discussão de Uhum. suplementação, não existe ainda recomendação de Não, suplementação exclusiva para tratamento de COVID. não. Nem, não tem nada, nem saiu ontem, nem hoje, não tem nada que fale disso. Nem na Ok. medicina tradicional chinesa, que eu dei uma olhada, assim, na fitoterapia, a gente não está encontrando nada.
Ok, pode continuar. Tá? E uma coisa que a nutrição, que é mais a minha área, né, que é essa nutrição que trabalha com o perfil bioquímico, genético e epigenético. É a gente ter nutrientes como cofatores das reações bioquímicas, e esses nutrientes eles vão interagir com o DNA, e essa interação dos nutrientes com as proteínas e com fatores pró-transcricionais, o mRNA, o microRNA, são os fatores epigenéticos. E isso tudo ele tem a ver. Aqui vai ficar muito longo explicar, mas eu só queria deixar claro de que a gente é formado também por essas coisas, né? A imunidade da gente não vai ser só alimentação. Ela tem um fator bioquímico, ela tem um fator genético, ela tem um fator epigenético. Ok. Aí pode subir aí para mim. Pronto. Pronto. Opa, volta. Passa mais. Pronto. E como é que está a nossa população aqui no Brasil? São dados novos do IBGE. Na verdade, o IBGE forneceu esses dados em 2018 e o INCA publicou esse ano ainda a estimativa do câncer. Então, no Brasil, temos uma população de 55,7% de obesos. Os diabéticos teve um aumento de 24% nos últimos 10 anos. 1 a cada 4 brasileiros são hipertensos. Para 2020, agora, esse ano, nós temos uma estimativa de 309.750 novos casos de câncer e 18,4 milhões de brasileiros têm hipercolesterolemia. Resumindo, a gente tem 57,4 milhões de brasileiros com uma ou mais doenças crônicas não transmissíveis, fora possivelmente 10% de brasileiros que têm e não sabem que tem alguma dessas doenças. É bom a gente informar que esses dados foram do último censo ou do Vigitel, né, que ele fala. Exato. O da obesidade é do Vigitel. E o Vigitel, ele é um inquérito do IBGE que ele pergunta às pessoas pelo telefone. Então, Exato, eu fui sorteada. Então, ainda tem o viés de memória das pessoas, que elas podem não lembrar ou dizer a informação errada, que aí pode aumentar esses valores, né? Pode estar... Isso, exato. Uhum. Ok, vou passar aqui. E quais são as armas hoje que a gente tem para tentar trabalhar esses números dessas doenças crônicas não transmissíveis no Brasil? E quando eu falo armas e eu falo de políticas públicas, eu acho engraçado que todo mundo associa muito ao nutricionista da unidade básica de saúde, ou ao nutricionista concursado de prefeitura, do estado, alguma coisa assim. Mas dados são importantes para quem está dentro da clínica também. Você tem que ter uma noção do seu perfil populacional. Ali, esses dados, eles vão me fornecer um possível perfil do meu atendimento, né? Então, políticas públicas, elas servem para todo mundo. Para quem é do serviço público, como para quem é do serviço privado. Então, aqui no Brasil, nós temos a Lei 11.346 de 2016, que é a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a PSAM, onde foi elaborado o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Lorena sabe disso 10 vezes mais do que eu. Temos a Lei Orgânica, né, a LOSAN e o CISAM. E em 2007, a gente teve uma redução no valor para a política de promoção de consumo de alimentos adequados e saudáveis, e esse valor chegou a somente 2 milhões de reais. Ou seja, com 2 milhões de reais, a gente não consegue trabalhar no Brasil todo promoção e consumo de alimentos adequados e saudáveis. Quando a gente não consegue trabalhar com a população o consumo de alimentos adequados e saudáveis, a gente aumenta a chance dessa população não saber o que é se alimentar bem e cair na tendência do marketing, do comércio, de comer o que está nas propagandas, o que sai no Instagram, o que blogueiras estão passando, e esquecer o básico da alimentação saudável. E aí, essa população que não tem a prevenção adequada e não tem a promoção da saúde adequada, é o risco de vir a ter doença crônica não transmissível, Sim, é isso? exatamente.
E é uma população não somente de baixa renda. A população hoje obesa no Brasil, ela também é uma população de alta renda, né? Não, a gente não está falando só da pessoa que, quando ele fala não tem acesso, né? Não tem acesso somente, não tem acesso porque parece que as políticas públicas só são feitas dentro das unidades básicas, mas elas poderiam estar passando na televisão dicas do guia alimentar para a população brasileira. Isso mesmo. Então, Pra, mostra que a prevenção das doenças crônicas é um contexto político e que a gente, como nutricionista, não pode estar julgando o paciente quando a gente vai tratar ele e vai somente que isso, eu não gosto de falar muito dessa palavra, mas colocar a culpa nele sim, por exato. ele por Uhum, ele ter chegado a um quadro de doença crônica. A gente sabe que a exato. doença crônica é multifatorial e tem o fator político, né, da falta de Uhum. políticas públicas que faz com que esse indivíduo chegue a esse quadro, né, de qualquer doença crônica que venha a ter. E daí a importância do nutricionista também na atenção básica de trabalhar isso, e não só no tratamento lá na atenção Na especializada, terceira por exemplo. social, exato. O número é muito grande de pessoas que desconhecem alimentos e alimentação. A gente acha que não, mas eu atendo no consultório pessoas bem economicamente que eu chego a dizer, olha, Sazon, ele faz mal. Isso é um perigo para a saúde da pessoa. Meu Deus, eu usava isso há 20 anos. É desse jeito, sabe? Então, tipo, é uma parte de educação, de formiguinha mesmo, quanto nutricionista, sempre está pregando o que é uma alimentação. Porque é muito fácil a gente se adaptar culturalmente a essa facilidade que, às vezes, a indústria alimentar nos fornece. Posso passar? Pode. E aqui no Rio Grande do Norte, os dados do boletim epidemiológico, que foi de 10 de maio, ele diz que 75,9% dos desfechos negativos nos pacientes, eles possuíam uma ou mais doenças crônicas. E a gente não fala que tabagismo é doença crônica, mas a gente fala de doenças respiratórias crônicas. E o tabagismo é o principal hábito que leva às doenças respiratórias crônicas, entre elas DPOC. Não sei se vocês estão lembrados, quem pagou dietoterapia deve estar sabendo que DPOC a gente precisa de uma alimentação diferenciada por causa do gasto calórico, tudo isso, né? Porção de aminoácidos, então tá tudo ligado aí. Aí, se você pega um paciente com início de DPOC que ainda não está diagnosticado, ele já tem uma deficiência nutricional, fora uma deficiência imunológica, porque ele já tem um pulmão que está sofrendo lesão tecidual e o sistema imunológico está ali tentando fazer um reparo de tecido, ele tem uma deficiência nutricional já própria dele devido à doença. Então, esse paciente, se ele pega um vírus e desenvolve a COVID, então a gente já tem dois fatores grandes, altos, para o desfecho dele não ser positivo na Isso, doença. até porque a gente sabe que o agravamento do Covid está ligado à SAR, né? A Que é SAR, a que é a síndrome aguda síndrome. respiratória, isso. Então, se ele já tem um pulmão comprometido por conta da insuficiência respiratória que ele já existe, por isso que tem as pessoas que foram afastadas do trabalho, por serem asmáticas, né, ou tem algum problema do trato respiratório, que são comprovadas de risco, foram afastadas, Isso. entendeu? E Aham. aí tem que ter mais cuidado com essas pessoas no agravamento também da doença. Isso. E eu queria deixar um alerta assim, todo tabagista, ele é um potencial de uma doença crônica. Na verdade, todo tabagista, ele já tem deficiência imunológica. Eu tenho até o artigo, não botei aqui, mas tá salvo, eu já disse. Quem quiser todas as referências, pode me mandar um e-mail que eu mando tudo. No primeiro cigarro, você já causa microlesões do seu esôfago, faringe, até chegar a alvéolos, pulmão, tudo fica lesionado. Então, toda lesão do tecido, ela vai precisar de uma resposta imunológica. Então, infelizmente, os tabagistas, eles estão dentro, naturalmente, desse grupo de risco. E aqui foi o que foi passado pelo boletim epidemiológico, mostrando as mortes daqui do Rio Grande do Norte, que a gente tem 35 mortes com diabetes mellitus
Em segundo lugar, vem as doenças cardiovasculares crônicas, depois hipertensão, obesidade, paciente renal, as neoplasias, doença pulmonar, hipotireoidismo, mieloma, e aí vai, imunossupressão, e até ela que é uma doença neurodegenerativa, né? Neuromotor degenerativa e Alzheimer também. Síndrome de Down está no grupo da COVID de risco, porque o nome já fala por si, é uma síndrome, e síndrome é um conjunto de doenças. E os pacientes da síndrome de Down, eles têm uma deficiência nessa resposta imunológica. Quando eles são atacados, eles não respondem como uma pessoa não sindrômica. Então, é diferente. Aí, observando essa amostra aí de dados, que é uma amostra até pequena, não é grande, né? Eu posso afirmar leigamente que, meu pai é diabético, então ele tem mais fator de risco do que meu tio, que é obeso e não é diabético? Ou Eu eles têm acho o que mesmo grau de... por essa amostra a gente não pode dar essa afirmação, até porque o nosso N Isso. aqui é muito pequeno, Lorena. Não é um estudo populacional. Existem outros fatores que podem estar levando esse diabético a maior mortalidade do que o obeso. E assim, e o obeso, eles estão botando o obeso tudo junto. Qual o grau dessa obesidade, né? É verdade. O grau da obesidade determina também um grau de inflamação. Quanto mais gordura livre, maior a gente vai ter interleucinas inflamatórias sendo liberadas pelos adipócitos. Eu lembro que você falou a questão do receptor em relação à hipertensão arterial, não foi isso que você falou? Isso, do ECA, ECA 2. Isso. Aí aquele hipertenso controlado, que toma medicação, que faz seus testes normais, que frequenta o cardiologista, pratica atividade física, ele teria o mesmo fator de risco daquele hipertenso descontrolado, que acha que não é hipertenso e Tem. Ele tem o mesmo fator de risco, porque ele também tem esses mesmos receptores elevados. Porque o que controla geralmente a hipertensão são outros mecanismos. De angiotensina também, mas também são mecanismos que aumentam diurese, que faz é mais para baixar a dilatação. pressão e não inibir esse Exatamente. receptor. Não existe hoje medicamentos hipertensivos que são bloqueadores desses receptores, mas são medicamentos já de primeira geração, assim, Mais que caro. bem mais caros, bem mais modernos, e que eu sei que são usados, mas não no paciente, vamos dizer, hipertenso crônico. A gente vê mais dentro de uma UTI de um paciente que está num estado grave, que precisa, num paciente cardiopata, que depois de alguma cirurgia, a gente vê o uso desses medicamentos bem específicos, que a gente chama receptor específico, né? Ok, posso passar? Então, pode. Então, vamos deixar claro aqui que até os pacientes controlados de diabetes, de doenças hipertensivas, doença renal, e até vou falar dos hipotireoidismo também. Até quem toma o remédio de hipotireoidismo, eles continuam apresentando os receptores. Então, eles continuam no grupo de risco, mesmo os Então, controlados. também eu não posso afirmar dentro das doenças crônicas se tem alguma de maior fator de risco, ou seria a hipertensão. Tem dados diferentes de Europa e de Estados Unidos que estão trabalhando qual seria o maior. Mas eu acho, na verdade, minha hipótese é que os dados estão diferentes porque o perfil populacional é diferente. Isso. A gente tem nos Estados Unidos uma população muito obesa e uma população que não tem acesso a exames prévios de saúde. Então, a população que às vezes é diabética, hipertensa, é tudo e ela não sabe, porque é muito custoso a saúde nos Estados Unidos. Enquanto na Europa a gente já tem uma população, tirando a Inglaterra, que tem uma população bastante obesa, mas no modo geral não é uma população tão obesa quanto a americana, e que a Europa tem em vários países já um sistema, vamos dizer, similar ao SUS, que a população já consegue ter um controle de algumas doenças crônicas não transmissíveis. Ok, Bárbara. E quando a gente fala de síndrome metabólica, que é a síndrome, né, que é um conjunto de doenças, aquele paciente que tem uma síndrome metabólica, ele teria várias doenças crônicas, ele seria mais fator de risco do que, por exemplo, um obeso, que só pelo peso, o IMC, ele é classificado como obeso, mas todos os exames bioquímicos, ele tem pressão normal, ele até pratica atividade física, mas é por conta do peso, ele é classificado como obeso. Sim.
Se a gente olhar do ponto de vista imunológico, provavelmente o da síndrome metabólica ele vai ter mais fatores de risco. Ele tem mais inflamação, ele tem mais desvio e de imunidade, porque ele tem um conjunto de doenças que estão requerendo ali atividade imunológica. Diferente do obeso, vamos dizer, obeso grau 1, que é a primeira faixa ali de obesidade, né? Que às vezes não é nem obeso, é uma pessoa que está ali um pouquinho acima do peso, ou então, eu nem gosto de classificar obeso pelo IMC, eu uso mais gordura livre, eu faço mais exames de composição corporal, porque eu avalio, é o meu jeito de avaliar e de entender a obesidade, não como uma questão de peso, mas como uma questão realmente de quantidade de gordura, que é justamente o que causa doenças, né? Causa essa inflamação crônica da obesidade, que pode trabalhar com insulina, que vai alterar a pressão, tudo isso. Daí a importância dos fatores de risco que a gente tem, dos marcadores, como circunferência abdominal, circunferência da cintura, né? Isso. Que às vezes a gente se detém muito ao peso, mas às vezes a pessoa, classificação de peso ideal, que é o que a gente ainda trabalha, né? Mas a gente vê que a gente precisa de outros parâmetros, mas assim, às vezes eu tenho um indivíduo com IMC normal, mas ele tem uma circunferência abdominal maior, uma gordura livre mais central, que vai gerar uma doença cardiovascular ou até uma hipertensão. Né? Isso mesmo. É importante que fique claro que quando a gente classifica a obesidade, já tem esse viés aí de erro, porque geralmente a obesidade mundialmente classificada é pelo IMC. Exato. Eu já vi que tem alguns institutos que já estão tentando desclassificar essa classificação, né, desconsiderar, mas eu acho que vai demorar um pouquinho, eu acho que ainda é muito resistente esse até modo. porque o IMC ele é correlacionado com vários outros fatores nas pesquisas, né? Karina está perguntando aqui se marcadores bioquímicos de inflamação... Eita, não deu para ler todo. Você consegue ler tudo aí? Consigo. Os marcadores bioquímicos de inflamação seriam, então, interessantes na investigação do indivíduo? Seria. O problema é o custo. A gente poderia fazer a PCR, interleucina 6, a interleucina 1 beta, são muito custosos, são exames bem caros de se fazer. A PCR não, é um exame mais trivial, mas avaliar as citocinas, elas são bem caras, não são exames baratos. Eu ainda prefiro, Karina, analisar status de vitamina e minerais, e analisar como é que está a alimentação dele. A Organização Mundial de Saúde, o que está no nosso guia alimentar, recomenda de 3 a 5 frutas e verduras por dia para a gente ter quantidades suficientes de minerais, de vitaminas e de antioxidantes. Então, se você pega já uma pessoa que tem um consumo abaixo disso, você já vê que já existe uma falta ali de alguma coisa. Aí, com sinais clínicos, com anamnese investigativa, mais de queda, você pode ver queda de cabelo, como é que está a textura de pele, você pode identificar uma falta de zinco, uma falta de vitamina C. Acho que a anamnese, ela às vezes, ela consegue ser mais preditiva do que o bioquímico. Seria ótimo se a gente conseguisse já fazer umas interleucinas dessa, mas aí vai ser exames bem, bem, bem caros. Tem uma aluna perguntando, os pacientes que fizeram tireoidectomia e tomam hormônio T4, entram nesse grupo de risco? Entram, super entram no grupo de risco. Porque é como se o metabolismo estivesse sendo mediado somente pela reposição hormonal. Exato. E aí... Na verdade, eu vou tentar resumir muito, porque é uma situação, vamos assim, a tireoide, ela produz hormônios sistêmicos. T3 é um hormônio que está ligado à parte renal, a tudo. Então, você está fazendo uma suplementação, primeiro, de um hormônio sintético, não é natural, e ele não consegue ele não consegue fazer todos os ligantes. Então, seu organismo, ele sabe que ali não é realmente o hormônio. Ele finge que é e funciona no mínimo possível dele. Ok, vamos andar um pouquinho para ver se a gente... E quais são os grupos de risco classificados, né, pela Organização Mundial de Saúde, de risco a contrair mais ou então até um desfecho negativo na Covid-19? A gente bota os idosos, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, autoimunes, doenças hematológicas,
as puérperas, os pacientes renais crônicos, obesidade, asma, tabagistas, e eu esqueci de botar os imunodeprimidos aqui. Pacientes As imunodeprimidos. puérperas e as gestantes e puérperas. E puérperas. E vou esperar alguém perguntar o porquê. Tá, vamos passar aqui, que aí no final a gente pode falar. Mas fiquem sabendo que existe essas... Já perguntaram aqui, por quê? Pode falar. Gestante, para ela gestar, ela precisa de uma modificação do sistema imunológico dela. Então, toda gestante ela tem alteração do sistema imunológico, ela tem uma alteração dessa resposta imunológica a infecções, a todas as infecções, no caso, não só ao COVID. E a puérpera é porque depois do parto, realmente, depois dela perder sangue, dela ter sido lesionada, de estar focando em reparação de tecidos, ela está com uma baixa imunidade ali, natural dela, né? E ela está focando muito o uso de nutrientes na produção do leite. Na verdade, são vários fatores, mas é um grupo que na China elas não estavam enquadradas, nem os obesos, porque a população da China é a população que tem natalidade controlada, que não é obesa. Então, foram coisas que a gente foi descobrindo quando o SARS-CoV-2 chegou na Europa e nos Estados Unidos. Ok. E a gestação parecia super mulher em imunidade, no puerpério parecia que a saúde... São fases bem delicadas. Lorena trabalha mais isso do que eu, mas ela sabe que são fases bem delicadas. Não, gastrite até agora não entra no grupo de risco, apesar de que existe essa lesão de tecido na gastrite, mas não tanto quanto essas outras doenças que estão aqui relacionadas. Ok, Ana Mônica chegou. Então, a gente tem, hoje, o que a gente sabe é que 47% da população brasileira, ela faz parte do grupo de risco da Covid-19. Então, é um número muito grande que está dentro desse grupo de risco. É quase metade da população que está dentro do grupo de risco. E quando a gente diz grupo de risco, é uma população que tem uma chance de 20% de ter um desfecho negativo. Ok, vamos passar. E quais são as evidências científicas? Aqui tem alguns artigos para mostrar, falando da obesidade aqui, ó, esse daqui, confirmando o que a gente falou da obesidade. Pode passar, Lorena, que é também o tempo aqui. Aí já tem aqui hipertensão, obesidade, doenças cardiovasculares. São só os artigos que confirmam, né, essa nossa conversa toda, já as doenças crônicas e o maior risco da infecção. Pode passar. Esse daqui, primeiro daqui, que na verdade é uma correspondência. Correspondência é quando alguém relata, um cientista relata algo observado. E essa correspondência é justamente falando das mulheres pós-parto, né? Woman Admitted for Delivery. Delivery é que elas tiveram, pariram. Então, ele fala, isso aqui é um screening, ele fez um apanhado no hospital de mulheres admitidas em trabalho de parto com o coronavírus, e o número chegava a 30% comparado com mulheres não gestantes. Aí a gente tem aqui coagulopatias, e a Nature publicou quarta-feira, falando agora de uma nova sintomatologia da doença da COVID, que são coagulações, pequenas coagulações. Então, os pacientes de doenças hematológicas hoje está virando já um paciente que a gente vai ter que ter um olhar específico, mais cuidadoso na infecção do coronavírus. E é daí que parte também a questão do SARS-CoV ser um vírus também sistêmico, né? E ele pode ter, como desencadeador também, ter o AVC isquêmico, né? E o AVC por causa da formação de trombo, seria isso? Hoje já está quase certo de que não é uma doença somente respiratória, né? A COVID, que ela é uma doença sistêmica.
eles estão descobrindo muitas coisas, que eles estão descobrindo os novos receptores, então eles estão vendo que ele não tem afinidade somente nas células do sistema respiratório, tem um conjunto de células que esse vírus ele está conseguindo infectar e está conseguindo agir, né? Ele está e quando ele fala dessas coagulações, na verdade são microcoagulações. Então, tem gente que está tendo AVC, sendo encaminhado, sem sintomas gripais, né, que são os sintomas de gripe, de coriza, de febre, de nada, sem nenhum sintoma gripal, mas com AVC de microcoagulações que está relacionada à presença do vírus. Ok, podemos passar? Pode. E aí a gente tem uma arma muito bacana, que foi as orientações nutricionais para o enfrentamento da COVID, que foi elaborado na UFRN, no Departamento de Nutrição, pode passar. Está disponível para todo mundo em PDF, e ela fala de pontos bem interessantes que às vezes a gente esquece, que o primeiro é a hidratação. Nosso sistema imunológico não funciona sem estar hidratado. Na verdade, nada funciona sem estar hidratado. Então, sigam as recomendações de hidratação por quilograma de peso. Saúde intestinal. Não adianta você estar com o intestino ruim, né, sem estar com a microbiota boa, porque ele não vai conseguir absorver nem suplemento, nem alimento direito. Então, quando a gente fala de suplemento também, é outro ponto. Não adianta você suplementar uma pessoa que está sem conseguir absorver, gastar dinheiro fora. Então, a gente precisa trabalhar esse intestino. Antioxidantes, vitaminas e minerais, aí a gente começa a falar da higienização de hortifrutos, a conservação adequada dos alimentos, a nossa higiene pessoal, higiene do ambiente, e uma coisa importante que é justamente limitar o consumo de alimentos industrializados e processados e ultraprocessados. Por quê? São vazios de nutrientes, são ricos em calorias, eles não vão fornecer nenhum antioxidante e eles têm substâncias que causam lesões no seu intestino. Então, eles são contra tudo que a gente prioriza, que melhora a saúde e que ajuda nesse enfrentamento dessa doença. Lembre que a palavra é enfrentamento, ele não previne, não evita, né? Porque uma vez a FRN lançou um negócio que mostra como evitar. Não, não evita, não. É só Bárbara, só complementando, esse documento da UFRN, ele frisa bem que o Covid-19 até agora não foi comprovado transmissão por alimentos, certo? exato. Uhum. Mas a gente precisa manter a higiene Sim. das mãos e a higiene das superfícies, porque já foi comprovado que ele fica na superfície, certo? Isso. Ah, bom você lembrar isso, Lorena. Exato, quando a gente está falando muito, frisando muito essa higienização dos hortifrutos, não é porque você vai ingerir um alimento que pode estar com o vírus ali e você vai se contaminar por via oral, o sistema gastrointestinal. Não. É porque você vai manipular aquele alimento, naquela superfície pode conter o vírus e você depois pode manipular seu rosto, coçar um olho, botar a mão no nariz sem querer, que são as vias de infecção do vírus. Isso mesmo, tá? Então, daí a importância de todo profissional de saúde, até o agente comunitário de saúde que está fornecendo aquele hipoclorito, né? Exato. E a importância da nutricionista nos deliveries, que estão fazendo a parte de higiene sanitária, né, de estar fiscalizando e de estar promovendo uma consultoria para esses manipuladores, né? A nutricionista que está lá produzindo refeição. É importante. Eu até falei com o pessoal do CRN agora, mudou, né? Eu até falei com o pessoal que eu acho que é o momento de estar aumentando essa fiscalização de deliveries, passar a fiscalização, ó, vocês precisam ter pelo menos uma orientação nutricionista a cada semana, a cada 15 dias aqui. Não dá para ficar produzindo sozinho, não. Precisa seguir uma cartilhazinha. Até porque pode ser que tenha locais que estão produzindo até mais refeições por ser delivery, Sim. né? E aí precisa do responsável técnico e do pessoal treinado, né? Exato. Ok, vamos passar. E a Asbram também fez uma cartilha de recomendação muito parecida, né, com a da UFRN, porque na verdade não tem muito o que a gente fazer em termos de alimentação, mas é a recomendação dos alimentos in natura, uso moderado de açúcar, gordura e sal, justamente também por causa das doenças crônicas, né?
limitar o consumo dos processados. Processados também aumentam a chance de desenvolvimento de doenças crônicas. Cuidado na limpeza, higiene de alimentos, uso integral dos alimentos, a gente começar a aprender a usar as folhas, tudo que vem do alimento, para a gente diminuir. Na verdade, o uso integral do alimento tem uma coisa muito interessante, que ele consegue fornecer nutrientes que às vezes está em falta na gente. Aqui a gente mal usa semente de melão, a gente pode torrar a semente de melão e fazer um leite riquíssimo em magnésio, em cálcio, várias coisas que a gente pode, principalmente na população de baixa renda, a gente pode usar para preencher, né, alguns vazios nutricionais que essa população tem. E não simplesmente só prescrever o suplemento. Exatamente. E okay. Eles sugerem a seguir o guia alimentar para a população brasileira. Aí a gente tem os mitos hoje da nutrição e imunidade. A gente já falou do shot imunológico, chás, tem 500 chás agora que são chás imunológicos. Equinácea, chá verde, diga aí mais o que é que a gente ouviu falar. Ah, meu Deus, são tantos. Cordíceps, são milhares. Consumo de antioxidantes, a cúrcuma, agora, que falam de cúrcuma e gengibre agora, só falam neles. O que é verdade e o que é mentira. A verdade é que realmente cúrcuma, gengibre, eles podem ter efeito, o chá de equinácea pode ter um efeito, mas eles vão ter efeito geralmente, pelo que os estudos mostram, depois de 8 a 12 semanas de uso contínuo. Então, e é efeito na imunidade de forma geral. Exatamente, é um efeito geral, não é um efeito pontual, né? E assim, eles não também conseguem fazer um tratamento agudo, é difícil trabalhar isso. A gente está falando de uma imunidade geral. E outra coisa que eu queria falar de imunidade é que as pessoas procuram muito como é que eu posso ficar com a imunidade superpotente. Não fica com imunidade superpotente, não existe isso de imunidade superpotente. Imunidade muito aumentada é doença. É verdade. Imunidade para baixo também é doença. A imunidade ela tem um ponto médio de equilíbrio dela, de funcionamento. Então, ninguém é para ter macrófago, eosinófilo, que são as células de defesa, lá para cima, linfócito. Não, isso é doença. Isso é doença autoimune, isso é um complexo de doenças. Então, a gente tem que ter uma imunidade responsiva, funcionante, mas uma imunidade equilibrada, uma imunidade que vai conseguir diagnosticar aquele invasor, o agente, e agir daquilo de forma pontual, mas também de uma forma muito delicada, porque quando a imunidade ela age de forma muito agressiva, a gente também tem uma inflamação muito aguda, né? A inflamação ela é uma resposta da imunidade quando age de forma agressiva. É como Karina disse, essas coisas elas têm que ser fazer parte do nosso hábito alimentar, né? Na sua comida ali do dia a dia usar a cúrcuma, é usar um gengibre quando for fazer uma carne, alguma coisa, é tomar um chá à tarde, variar o chá, não ficar sempre no mesmo chá, é comer frutas e verduras ao longo do dia, 3, 5 frutas, verduras, tomar um shot imunológico, não vai fazer mal, ali tem limão, é cúrcuma, é gengibre em pó, não sei o que é que vocês botam no seu, mal não vai fazer, mas eu não posso garantir que é o que vai te deixar super imunológico ali e impedir de você desenvolver doenças infecto-contagiosas, nada disso. E assim, eu trabalho muito com população de baixa renda no hospital e eu vejo que a informação desses mitos chega para eles, porque eles têm acesso à internet e eles têm muito acesso. Não chega. Então, às vezes, eles não têm dinheiro para comprar alimentos básicos, mas eles querem a fórmula mágica, porque eles viram na mídia. Fórmula mágica seria muito bom, né? Se a gente tivesse para qualquer coisa, mas não é. Nutrição é uma questão de hábito. Assim, a nutrição, para ela funcionar, em qualquer caso, ela é preciso hábito. Ela é dia a dia. Ela funciona quando você faz ela diariamente, como se fosse uma homeopatia. Pequenas gotinhas todos os dias.
Vamos passar? Bora, já está no final. Aí eu deixo minha mensagem final para todo mundo, já são 6h10, mas é que a nutrição ela faz certos milagres, tá aí entre aspas, que não são milagres, na verdade. Mas é que ela precisa ser utilizada com embasamento científico, levando sempre em conta hábitos, a condição social e a cultura do paciente. Ela deve ser contínua, essa questão do hábito, não excluinte, então ela não é para excluir alimentos de ninguém, a não ser se a pessoa for um alérgico, um hipersensível, alguma coisa, ela precisa ser diversificada e o mais natural possível. E os padrões bioquímicos, para serem alterados, como a Karina perguntou, por nutrientes, ou então suplementos, ou com os de fitoterapia e nutracêutico, eles levam muito tempo, né? Porque a gente tem que pensar como é que um alimento faz até chegar no fio de cabelo para conseguir chegar lá. A gente precisa de uma barreira intestinal, ele vai circular sistematicamente. Quando a gente toma um zinco, não quer dizer que ele vá direto para o linfócito, não. A gente toma um zinco, ele vai para todas as células do corpo, né? Então, a gente precisa levar em consideração que daqui que chegue na sua célula de defesa, você precisa estar com o nível dele muito bom no corpo todo, para ele poder chegar lá. Então, a nutrição é uma coisa que a gente tem que agora começar a ensinar para as pessoas. A nutrição, ela leva tempo. Não é em uma semana, não é um mês. Então, não adianta uma visita no nutricionista uma única vez, entendeu? A gente precisa é um tratamento contínuo e a longo prazo. Ok, Bárbara. Tem mais algum slide? Tem o último. Sim, só Só para... minhas referências, exatamente. Dê mais 2 cliques aí, que aí tem minhas informações. Se alguém quiser conversar, ver conteúdos, tem no meu Instagram e tem o meu e-mail. Podem mandar perguntas por e-mail. Se alguém quiser também as referências, eu mando por e-mail. E aqui são as minhas informações acadêmicas. E com muito orgulho, sou graduada pela UniRN. E depois ver um monte de coisa aí. Obrigada, Bárbara. De Apesar nada, Lorena. de a gente não estar lhe vendo, né? Eu queria que a gente conseguisse lhe ver. Ah, eu também queria, não sei. Aqui no meu parece assim, sua webcam está sendo usada. Não sei aonde, para quem, como. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez o pessoal, a participação das pessoas, das preceptoras de estágio, dos alunos, e nós temos só a ganhar, a academia tem a ganhar com essas informações, e cada vez mais a gente entende que nutrição não adianta sem estudo, né? Não adianta o empirismo, nós temos que Não, estudar. exato. Uhum. Quem entende imunologia, eu vou pedir até desculpa por ter feito, na verdade, uma pincelada bem rápido, porque eu fiquei com medo de ficar muito longo se falasse muito da parte dessas interações imunológicas e tal, mas espero que tenha ficado claro de que como é que funciona mais ou menos essa interação das doenças crônicas com a Covid, e como a gente, quanto nutricionista, a gente pode tentar melhorar esses padrões das doenças crônicas para reduzir a infecção do Covid. Ok, bom pessoal, boa noite a todos, eu agradeço e fiquem de olho na nossa programação, que nós temos também outra palestra com Laís Dantas e a professora Karina, certo? É só ver lá nas redes sociais da UniRN e boa semana para todos, bom final de semana aí, tá certo? Obrigada, Lorena. Tchau, obrigada a todos, boa noite. Obrigada, Bárbara. O certificado, Mariana, o certificado Certo. vai estar na página da extensão e as pessoas que acessaram o link. Certo, vou dar as informações. É o seguinte, primeiro, lembrando que a nutrição vai ter agora a próxima webinar, dia 19, né, como você fez o convite. Então, quem tiver interesse e ainda não se inscreveu, pode entrar no site de eventos da instituição e se inscrever. A gente está reiterando para todo mundo se credenciar, né, a gente está disponibilizando para o chat, justamente para poder a gente gerar o certificado dos
participantes, né, da sala. Eu vou enviar para você e para a Bárbara, Meu Deus do céu. certo? E Cadê? aí também, na sequência, a gente vai liberando os resultados dos alunos à medida que o WebUni vai sendo finalizado, ok? Como é que sai isso? Tem alguns alunos aqui falando que não tem mais vagas. Aí, como é que a gente faz? A gente tenta entrar na hora e A você gente vai permite expandir para a 100 lista, é vagas, isso? e se esgotar as 100 vagas, pode tentar entrar pelo link, e aí a gente faz o credenciamento no mesmo momento, não tem problemas. Tá, ok. Tranquilo? Bárbara, muito Ok. obrigada, foi maravilhoso, pena que deu, foi somente 1 hora, né, até Camila estava dizendo, eu queria ficar mais, enfim, foi excelente, o pessoal interagindo muito pelo chat, então a gente agradece mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço e Excelente. deixo meus contatos disponíveis para quem tiver dúvidas, quiser conversar ou qualquer coisa, podem entrar em contato. Maravilha, Bárbara. Se for possível disponibilizar para a estação, a gente pode passar para os alunos. Tá, eu mando para você, Mariana, viu? Tá Tá bom. bom, tá ok, então. Muito Ok, obrigada, viu, pessoal? Tá, tchau. tchau.